Shalom, paz e prosperidade a todos, em o nome de Yeshua Mashiach. Vamos dar início aí, mais uma live, e eu creio que hoje será incrível. Por quê? Porque essa live, na verdade, hoje eu sou aluno, hoje eu sento para aprender com uma pastora, profeta de Deus, pastora Luciana. Ela é analista corporal e eu tive uma experiência muito forte em relação a essa técnica, em relação a esse método, a essa ciência. E eu participei da escola bereana no início do ano, lá no estado do Espírito Santo. E na escola bereana eu conheci a pastora Lu. E ela, como analista corporal, ela ministrou algo sobre isso à luz da Bíblia. Como Jesus venceu as dores, né, de cada perfil. E óbvio, ela vai explicar aqui com maestria para todos vocês sobre essa técnica, sobre essa ciência, sobre esse método. E foi muito poderoso para mim, assim, foi muito poderoso. Recentemente eu havia feito uma análise, passei por esse processo de análise corporal e aí ela, na ministração, foi uma profeta de Deus, uma voz de Deus para liberar algo poderoso na minha vida, me desbloqueou profundamente. E ela também fez a análise da minha esposa, a pastora Rafaela, e assim, irmãos, foi assim, incrível, incrível, incrível. Então, a gente marcou essa live, já era para ter acontecido, mas no dia a dia aí acabou que a gente não conseguiu fazer antes, mas graças a Deus, aprove ao Eterno, fazemos essa live hoje. E eu vou chamar então a pastora Lu aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Pastora Luciana, se você já está online, me mande aí o convite para a gente, manda solicitação para a gente compartilhar essa live juntos. Já manda aí a solicitação então. Pastora Luciana já está na área e vai ser incrível. Eu simplesmente fiquei de cara. Eu pirei quando ela lá na escola bereana falou sobre como Jesus venceu as dores. Cara, foi incrível. Bora chegar. Mande um aviãozinho para todo mundo aí, galera. Mande esse aviãozinho para todo mundo. Mande um aviãozinho para geral. Olha ela aí. Glória a Deus. Oiê! A glória. Pastora Glória Luciana na área. Vai ser forte, vai ser forte. Glória a Deus. Coisa Que boa! bênção! Como é que vai, mestre? Agora avançando, né? Agora que eu e minha esposa, nós identificamos as nossas dores e sabemos utilizar os recursos, agora é só avançar. Glória a Deus. Show de bola! E essa é a ideia. Eu gostaria muito que nessa live fosse algo bem... nada muito técnico, até para que as pessoas que estivessem assistindo pudessem entender e identificar algumas coisas e também assim reconhecer a necessidade de fazer uma análise corporal, mas em primeira instância, né? Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que ainda não te conhece. Quem é Luciana Castro e o que ela faz? Vai ser uma entrevista meio podcast, meio videocast. Olha isso, a ideia é boa, hein? Mas vamos lá. Luciana, quem sou eu? Meu Deus, sou uma oral masoquista rígida. Oh, brincadeira, nada técnico, né? Na verdade, eu sou pastora, né? Congrego aqui na Igreja Lar, em Ipatinga. Sou casada, né? Há 18 anos, vou fazer 18 anos de casada esse ano. Tenho 2 filhas, né? Ana Luísa e Alice, uma de 11 e outra de 5 anos.
E sou, assim, uma pessoa em aperfeiçoamento, que ama se desenvolver e se aprimorar, tudo pensando no reino. Porque eu entendo que quanto mais parecida com Jesus eu estiver, mais o reino tem a ganhar com isso, né? Então, essa sou eu, hein? Glória a Deus, glória a Deus. E, pastora, diga para nós o que é uma análise corporal. O que seria isso? Porque, além de pastora, você também é analista corporal. Então, Sim, explique para nós o que seria isso. tá. A análise corporal, na verdade, é uma ferramenta bem nova, né? Se a gente for olhar em relação a tempo, ela existe há 7 anos. Porém, a base científica para a análise corporal já existe há muitos e muitos anos, desde Freud. Então, a base científica vem de William Reich, né, que descobriu que pessoas com o corpo parecido tinham mentes parecidas. Então, a análise corporal é uma ferramenta que, pegando esse conhecimento lá de trás, a respeito dos traços de caráter, faz a medida, né? Tem como medir esses traços de caráter. E aí é que tá. O que são os traços de caráter? Na verdade, os traços de caráter, eles são mecanismos de defesa da nossa mente frente às dores que a gente viveu na infância. Então, entenda, do 0 aos 5 anos, todos nós estamos em formação. Né? A nossa mente está tentando entender o mundo ali que ele está sendo criado, como funciona, né? Como que se dá a dinâmica de vida ali, e daí a gente sente dores em cada fase. A nossa mente começa a perceber incômodos, traumatizações, né? E aí a nossa mente vai tentando encontrar mecanismos para não reviver aquelas dores. Entende? Então, aí se formam os traços de caráter, que são esses sistemas de defesa, né? Só que a partir daí, do 0 aos 5 anos, eu costumo dizer assim, que as dores que a gente vive na infância não ficam na infância. Elas moldam a nossa vida até a vida adulta. E entender essas dores nos possibilita lidar com elas com a nossa maneira de ver o mundo hoje. Entende? Então, a análise corporal é essa técnica que mede os traços de caráter que são gerados na infância. E quais são os traços aí para a galera meio Sim. conhecer? Porque você diz assim, eu sou uma oral masoquista rígida. Tipo, como assim, mano? Como assim? Sim. Então, os nomes, né, mestre, eles são bem estranhos, bem esquisitos, e vamos dizer, na psicologia tradicional, eles até se referem a doenças e patologias, né? Mas dentro da ferramenta de análise corporal dos traços de caráter, não quer dizer doença, patologia, transtorno de personalidade, não. Então, os traços são esquizoide, que é o primeiro traço que se forma na infância. O oral é o segundo traço que se forma na fase da amamentação. O psicopata, que não é o serial killer, mas que se forma na fase das primeiras interações. O masoquista se forma na fase do desfraude. E o rígido, que se forma ali na fase da sexualidade, quando a criança está começando a descobrir a sexualidade. Uau! E eu dentro da minha análise, né, identificou-se que eu sou oral. Olha o meu filho mais não me chamando aqui. Eu sou oral e rígido. Sim. Percentual maior oral e rígido. E lá na escola, eu lembro que na ministração, você falando assim, ó, provavelmente a sua esposa enfrentou tais e tais situações, dificuldades por causa dos meus traços de caráter. Então, quando identificamos um traço de caráter, a gente identifica também qual desafio que essa pessoa está enfrentando ou enfrenta ao longo da vida. Seria isso? Exatamente. Assim, quando eu faço análise corporal, ela tem 3 fases, né? A primeira fase é o mapeamento, segunda parte é a devolutiva e a terceira parte é quando a pessoa traz as questões para mim que ela quer resolver na vida dela, né? E aí a gente vai entender essas questões baseada no seu gráfico.
Quando chega na terceira fase, geralmente na fase da devolutiva eu já respondi os problemas que ela me trouxe. Porque os problemas que a gente enfrenta na vida é devido à nossa maneira de ver o mundo. Entende? Então, os traços, eles formam os nossos paradigmas, a nossa maneira de enxergar o mundo. E quando eu tenho aquelas dores e quando eu tenho aquela maneira de ver o mundo, automaticamente os problemas que vão me incomodar têm a ver com aquela dor existencial. Uau. Inclusive, né, mestre, em relação a problemas espirituais, vamos dizer assim, a questão, eu costumo dizer que a questão emocional, ela está tão intrinsecamente ligada com as questões espirituais que a Bíblia diz que a única ferramenta, né, a única ferramenta capaz de separar alma e espírito é a palavra, entende? Então, assim, é tão entranhado que a gente consegue ver grandes homens de Deus espiritualmente prontos, mas sendo abalados por suas dores existenciais simplesmente pelo fato de não conhecê-las, né? Esse aqui é o mais forte da história. Uau. Né? Não, e realmente, falo como um estudioso pesquisador da Bíblia, que realmente, quando a gente vai estudar alguns personagens, vou dar um exemplo clássico, Elias. Então, o camarada, ele falava, caía fogo do céu. Se ele falava não chove, não chovia. Se ele fala chove, chovia. O cara consumiu exércitos inteiros, ele matou centenas de pessoas. Mas chegou um momento que ele enfrentou uma crise espiritual, uma crise emocional. Então, na nossa mente, quando não avaliamos e identificamos que a parte emocional é tão importante quanto a espiritual, a gente fica em crise ao ler que um profeta daquele naipe pediu para morrer. Ficou com medo de uma ameaça de uma mulher. Sabe? Então, a gente fala assim, como? Olhando só o aspecto espiritual, aquela coisa teológica. Não é possível, tem mais coisa aí, tem mais mistério aí que a gente não está enxergando. Claro, não está enxergando a parte humana de Elias. Que, por mais que ele fosse, né, o profeta, ainda assim ele era humano. Exato. Então, realmente, não podemos separar a questão espiritual e emocional. E é até interessante, eu estava ouvindo um áudio de um grande amigo, um homem de Deus, agora, hoje de manhã, né? E ele falando de algumas situações emocionais que ele viveu, muito recente, e dizendo que para ajudar ele em oração e tudo mais, mas que não olhasse para ele nessa dificuldade como sendo um homem menos espiritual. E ele eu conheço, um cara de monte, um cara de jejum. Eu conheço ministros, poucos ministros que têm uma vida dedicada em jejuns, que alguns jejum uma hora e outra, mas eu conheço alguns ministros, pastores, que assim, eles têm uma vida de jejum muito intensa. Então, um cara assim, de muito jejum, de muito monte, de muita oração, mas tendo um problema emocional muito grande. E aí, eu lembro que no áudio ele até dizia, né? Não me tenha como um homem menos espiritual. Mas como eu já havia passado por tudo isso, então eu já consegui identificar. Fala um pouquinho mais sobre isso, pastor, porque talvez existem muitos pastores, líderes de igreja, obreiros, que agora estão em descrédito perante o corpo local, porque foi fazer uma terapia, foi fazer alguma coisa, e aí agora ele está sendo como o cara menos espiritual. Fale um pouquinho mais sobre isso, por favor. É interessante a gente notar isso, mestre, por quê? Porque o próprio Elias, quando você vai olhar a crise, né, que ele teve ali, em momento nenhum ele duvidou de Deus. Exatamente. Em momento nenhum ele questionou o poder de Deus em livrá-lo, né? Em momento nenhum Elias duvidou que Deus poderia fazer qualquer coisa ali para poder livrá-lo, entendeu? Então, essa é a nossa questão. Porque a gente não... muitas vezes eu vejo, igual você está falando de líderes, né, pastores e tudo, esses pastores não duvidam em nenhum momento
existência, do poder, né, e da manifestação de Deus na vida deles. Porém, é como eu estava dizendo, nós somos tripartidos. Né? Nós temos espírito, nós somos espírito, temos alma e habitamos num corpo. Então, não cuidar dessas três esferas, anular alguma dessas esferas, vai trazer uma desordem. Né? Toda vez que a gente quebra um princípio, causa uma desordem. E 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso. Nós precisamos apresentar a Deus irrepreensíveis nosso espírito, alma e corpo no dia do Senhor. Né? Então, o que a igreja aprendeu? E o que eu sou dessa época? Eu sou novinha, mas eu já tenho aí 30 anos de cristianismo, né? Vamos dizer, 30 anos criada dentro da igreja. E eu sou desse tempo onde ensinava pra gente o quê? Que a gente precisa matar a nossa alma. Que quando o cristão ele começa a ser atacado na sua alma, ali nas questões emocionais, é porque ele não está dominando a alma, é porque ele tem que matar a alma. E, na verdade, pensa comigo, quando o Espírito soprou, quando Deus soprou ali nas narinas do homem, fez ele alma vivente. Então, entenda, o que a gente tem e entende como alma são os nossos, o centro ali da nossa razão, das nossas emoções, foi dado pelo próprio Deus. Como que a gente pode anular algo dado por Deus? O que a gente não pode deixar é ser guiado pela alma. Aí é outra história. Mas matar essa alma não tem jeito. E é isso que a igreja nos ensinou. Automaticamente, os nossos maiores problemas não são de ordem espiritual. Eu sou pastor há 11 anos, né? Atendendo em gabinete pastoral, eu te digo que 95% dos casos são emocionais e não são de ordem espirituais, entendeu? Eu creio. É exatamente isso. É sempre problema com o marido, problema com o pai, problema com a mãe, problema com o amigo, problema... É relacionamento. E esses problemas de relacionamento, eles são causados, na maioria das vezes, pelas dores que a pessoa viveu lá na infância. E a gente não atrela essas coisas. Mas a Bíblia está repleta de exemplos disso. Só que está ali entre linhas, né? Quando a gente vai olhar para Saul, por exemplo, Saul ali, quando ele foi até rejeitado por Deus, o que falou mais alto ali foram as suas questões emocionais. Quando você vai olhar sobre Saul, vamos analisar sobre Saul. O que a Bíblia diz sobre Saul? Quando Samuel foi escolher ali, né, Saul, ele era... a Bíblia dá as características de Saul. Ele era... os outros homens batiam no seu ombro, ou seja, ele era alto, ele era de boa aparência, né? Ele tinha essa visibilidade como pessoa, ou seja, as pessoas olhavam e via ele bonito. São todas essas características do traço rígido, né? Ele era proativo, executor, ele foi procurar as jumentas do seu pai, entende? Então, quando a gente vai vendo essas nuances, a gente vai começando a perceber característica daquele traço de característica que eu disse, né? E daí, quando a gente vai ver as dificuldades enfrentadas por Saul no seu reinado, tinha a ver com a dor do traço de caráter rígido. Ele se sentiu o quê? Comparado e trocado. Então, quando Davi vem, Davi mata Golias, né? Quando Davi vem e as mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, pronto. Ele foi atingido na sua dor emocional, na comparação. Fui comparado, fui trocado. Automaticamente a insegurança está no coração de Saul e aí ele dá vazão, emocionalmente falando, para que caia espiritualmente falando. Uau! Fala de... Porque assim, tem muita gente nos assistindo aí, eu creio que vai fazer sentido para muita gente. Sim. Fale, por exemplo, a dor de qualquer característica. Cite um traço, uma dor e um recurso de um traço, para não ficar muito difícil.
vamos pegar o próprio Saul aqui como exemplo de um rígido, né? O que é o traço rígido? Surge na fase da sexualidade, quando a criança começa a se enxergar como indivíduo, ela projeta no pai, a menina projeta no pai, o menino projeta na mãe, o grande amor da sua vida. Só que ele sabe ali que o papai tem a mamãe e a mamãe tem o papai. Nesse triângulo, ele é a ponta mais fraca. Então surge a dor, né? A dor da troca, a dor da traição. Então, entenda, a dor do rígido é a dor de não ser a primeira opção de alguém. O que isso vai gerar? O que isso vai gerar? De recurso, vamos falar de coisa boa dessa dor. Sentir assim que eu estou perdendo, né? Sentir que eu estou perdendo, posso ser trocado. A mente entendeu que precisamos acelerar, precisamos melhorar a nossa performance, tanto visualmente, fisicamente, né, no corpo. Então, o rígido, as características do corpo é um corpo mais delineado, é um corpo mais, no caso dos homens, mais musculoso, né, das mulheres, mais acinturado, mais chamativo, vamos dizer assim, né? Tudo isso para quê? Para que aquela criança seja agora mais competitiva, para ela não perder de novo. Então, essa é uma característica do rígido. Por exemplo, como que você reconhece se você é rígido ou não? Se você é proativo, elétrico, tem muita energia de vida, no sentido de atividade mesmo, né? Executor, perfeccionista, quer tudo ali, né, do seu jeito ali, é muito bom no que faz, né? Então, quando a gente olha para cantores, pregadores, artistas no geral, a gente vê muito do traço de caráter rígido. Agora, quais são as dores de um rígido? Né? As dores de um rígido é exatamente o oposto do que a gente vê pela aparência dele, né? Que a dor do rígido é insegurança, é não se sentir bom o suficiente, é sempre aquela iminência, se eu não for o melhor, eu vou ser trocado, eu sou amado pelo que eu faço. Aí eu vi gente falando aqui que é ansioso, então muito provavelmente tem o traço de caráter masoquista ou rígido, porque o rígido ele precisa garantir, né, que tudo vai sair perfeito. A busca pela perfeição do rígido faz ele ter uma dor tão grande que ele não consiga descansar, por exemplo. Entende? A dificuldade de parar, de descansar, de deitar no sofá, por exemplo, e simplesmente ouvir uma música. Um rígido não consegue fazer isso, né? Não se ele estiver na dor do braço. Agora, esse é o grande lance. Por quê? Não é porque você tem o traço que você está fadado a ser daquele jeito. E aí é que entra onde eu quero espalhar essa mensagem para o mundo. Aí é a beleza da coisa. Entende? Por quê? Porque a gente não precisa ficar preso das nossas dores. Essas dores, elas foram moldadas, elas moldaram o nosso corpo, elas moldaram a nossa vida, ok, mas, né, existe a chave para vencer essas dores e não sermos mais guiados por elas, porque foi isso que Jesus veio para fazer. Né? Jesus não veio fazer isso? Agora não. É essa parada que foi até a hora que eu levantei lá na administração que eu virei. Gente, para tudo que vocês estão fazendo, se vocês estiverem fazendo alguma coisa paralela. Ouça, porque para mim, pastora, a conta fechou, a minha cabeça explodiu quando você mostrou, à luz da Bíblia, que Jesus, nos 5 traços, venceu as 5 dores, nos mostrou o caminho, ou seja, não importa o traço que você tenha, a Cristo sendo o padrão, você pode vencer. Fale sobre como Jesus venceu, por exemplo, o traço rígido. Meu Deus! Vamos lá. Então é o seguinte, para a gente entender isso, a gente tem que entender também que essas dores entraram, porque quando eu comecei a estudar, e foi um dos comentários que eu vi aqui, mestre, alguém falando assim, mas como isso se aplica a nós cristãos, né? Como a gente consegue conciliar a Bíblia, né? E de verdade, mestre, eu comecei a estudar procurando respostas para mim mesma, né? Eu estava enfrentando uma dificuldade pessoal e aí eu fui procurar ajuda para mim e acabei encontrando a análise corporal. E aí eu falei, não,
funcionou para mim, então precisa funcionar para todo mundo, porque eu tenho uma missão a fazer, né? E quando eu comecei a estudar, eu estudei 8 meses sem contar para ninguém que eu estava estudando. Por quê? Parece tão surreal quando você olha, entender a cabeça de uma pessoa, olhando para o corpo dela, tem alguma coisa mística aí, né? Não tem lógica. Como assim o corpo e tal? E eu achei isso, sabe? E daí, quando eu fui olhar, eu perguntei para Deus. Eu falei, Senhor, então tá, beleza, eu já entendi. Comecei a aplicar algumas coisas, funcionou para mim. Mas o Senhor criou Adão perfeito. Então, de onde que surgiram os traços, né? E aí, eu estava no culto um dia. Sabe quando aquele estalo, o pregador tá pregando uma coisa, mas na sua cabeça vem um estalo assim? Bem isso. Foi isso que aconteceu comigo nesse dia. Porque na queda de Adão, tem a manifestação dos 5 traços. Na queda, né? Então, cada traço tem um comportamento, só para você entender, né? Cada traço tem um comportamento. O esquizoide, por exemplo, ele não quer existir. Então, quando você vê que Adão pecou, a primeira coisa que ele faz é se esconder, né? Como se ele quisesse deixar de existir naquele momento, né? A dor moral é a dor do abandono. Então, entenda, Adão tinha a presença de Deus no jardim. Quando ele foi expulso, ele se sentiu abandonado, porque agora ele não tem mais aquela presença. Meu Deus! A dor do psicopata é a dor da manipulação, e quando a gente olha a conversa da serpente, a gente vê a manipulação. Eita! A dor da humilhação é a dor do castigo. Então entenda, diante de toda a criação, Deus sentenciou, você fez coisa errada, agora você vai ser castigado. É a dor do masoquista. Entende? E aí eu fiquei assim, mestre, mas a dor do rígido não fecha. Se ele não fechar, como disse o senhor, né? Se não fechar a conta, tinha alguma coisa errada. E aí eu fiquei, a dor do rígido, eu vim para casa daquele culto sem entender, né? E aí, quando eu pensei a dor do rígido, eu olhei na hora que Deus falou assim para a mulher, né? De ti nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Qual que é a dor do rígido? Da troca. Você não é bom o suficiente. Meu Deus do céu! Então, quer dizer, porque quando a pessoa... Oi, filho. Vai com a sandalinha. Ou areia. Parquinho. Eu vou te chamar. Tá. Aí, outra a filha aqui também. Então, e aí quando eu entendi que a dor da troca ali, aí pronto. Aí eu falei, não. Aí a conta fez. Não, porque você já viu como é que minha mente funciona. Se a conta não fechar, não ouso abrir minha boca, não ouso falar do assunto. Exato. Mas naquele dia, quando. E você está mostrando a manifestação das dores agora com mais clareza do que foi lá. Agora aqui minha cabeça fritou mais ainda. Você mostrou a questão de Jesus, mas de Adão não tá lembrado, não. Então foi forte. Não, mas aí foi onde que eu falei, não. Se o pecado entrou no mundo por um homem e ele também saiu, né, por causa de um homem, vai ter em Jesus agora a solução. Né? Vai ter em Jesus a solução para essas dores. Então, quando eu comecei a ver ali a dor da rejeição, Jesus enfrentando essa dor, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Entende? Uau. Ali ele venceu. Como que ele venceu? Mas a todos quanto aquele que nele crê, né? Ele fez ali, ele estendeu a nós, então. Então, entenda. Esquizoide, tá com dor de rejeição? Essa pessoa tá te rejeitando? Ok, abra seu leque, existem outras pessoas que vão te abraçar. Forte, Brasil! Entende? Aí, quando Jesus vai né, ali vencer a tentação, ele chama os discípulos para poder orar com ele, né? E ali ele se sente o quê? Abandonado. Ele se sente abandonado. Tipo, vocês falam que estão comigo, mas eu tô sozinho nessa dor. Mas ele tinha o consolo em Deus, porque ele dobrou seus joelhos e foi orar. Jesus, ele venceu a manipulação do diabo no deserto. E ainda do abandono, ainda fala assim, ó. Cara, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Cês, tipo assim, tá me deixando na mão 1 horinha de intercessão ali comigo? Tipo, e às vezes é assim que o oral
às vezes é assim que o oral sente, sabia? Porque o oral, a dor do oral é a dor do abandono. Então, tem muita gente que está me ouvindo aqui que tem esse traço de caráter oral. E aí eu quero dizer para você, essa solidão que você enfrenta, esse vazio no coração que você tem, que muitas vezes lá atrás, até na hora de te evangelizar, alguém usou e disse assim, o vazio que você tem no coração é do tamanho de Jesus, mas se aceitou Jesus e ainda continua sentindo ele, não é que o evangelho foi falho. É porque você não está conseguindo vencer a dor da oralidade que foi gerada na fase da amamentação. Entende? Meu Deus. É isso daí. E aí, na tentação do deserto, Jesus enfrentou a manipulação e ele venceu, né? A humilhação, enquanto ele estava ali para ir para a cruz, não teve humilhação maior e ele venceu como ovelha muda, né? E aí, a dor ali de ser traído, a dor de ser traído, Jesus também venceu, né? Quando Judas ali o traiu, enfim, e ele ainda o chama de amigo, porque ele entendia que não é o outro, sou eu. Entende? Não tem a ver com o outro, sou eu. Então, quando olhamos para a humanidade de Cristo, a gente consegue identificar esses recursos e vencê-los como Cristo venceu. E o mais louco vem agora. Por quê? Para muita gente, o seu propósito está sendo esquecido por causa das suas dores. Mas em Jesus a gente vê que mesmo Jesus enfrentando as dores, ele venceu as dores para cumprir o seu propósito. Meu Deus do céu! É. Ou seja, geralmente a minha dor está relacionado ao meu propósito. Exatamente. Exatamente. Meu Deus do Por céu. exemplo, você disse que a sua dor é de oralidade e rigidez, certo? Isso. Então, a dor da oralidade é a dor do abandono. Qual é o recurso que a oralidade tem? Da comunicação. O que o senhor mais faz? Comunico. Consegue entender? Por isso eu não acredito. Na ciência, os traços surgem na infância. Para mim, os traços surgiram em Adão. Uau! Uau! Entende? Então, quando a gente vem, a gente já tem. Porque os nossos dias já estão escritos antes que nenhum deles, né, tivesse existido ainda. Então, Deus, por sua presciência, ele já sabia do que estava acontecendo ali. Então, Luciana, eu acredito que eles acontecem as situações para evidenciar os traços. Porque quando a gente vai fazer a devolutiva, a pessoa, ela se identifica. Ah, realmente, a minha mãe tratou assim, realmente, eu me senti assim, realmente aconteceu tal coisa, né? Então, as coisas físicas ali, elas acontecem, né? Para evidenciar isso, mas para mim é uma questão muito mais já da eternidade do que, né? Começou bem antes de Freud. Tipo isso. Meu, que top, que top. E pastora, por exemplo, alguém que não tá aí na região do Vale do Aço e, cara, fez sentido, eu preciso mergulhar nisso, eu preciso... Como que essa pessoa pode fazer? Então, os meus atendimentos... É possível fazer, por exemplo, uma análise à distância? Explica para nós. Com certeza, com certeza. Os meus atendimentos, eles são todos online, né? Então, é através do aplicativo Zoom, que é super tranquilo de se mexer, né? Eu envio o link para a pessoa ali, a gente realiza toda a nossa análise em um atendimento único, né? Durante 2 horas de atendimento ali, a gente consegue fazer todo esse mapeamento. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, né? E é tudo online de maneira super prática e fácil de se fazer. Pessoal, olha só, eu posso falar por experiência própria. A minha análise, no caso, foi feita pela Camila Hagiuda, o da minha esposa foi feito pela pastora Luciana. E aí, nas devolutivas e nas análises e tudo, eu e minha esposa, depois a gente veio e se encontrou e começou a falar. E assim, agora sim, eu quero fazer um apelo para os casais. Pastora, porque existe... Eu falei lá na Escola Bereana,
e falo abertamente aqui, não tenho problema nenhum. A minha mulher é muito de Deus. Porque nas minhas dores, eu, assim, ó, insuportável, insuportável. E uma cobrança sem... E é tão interessante que depois que a gente analisa e tem essa consciência, se a gente não toma controle dessa dor, é uma cobrança que nunca vai ser suprida. É uma coisa sem fim. Exato. É uma coisa sem fim. E eu falei, gente, a minha esposa te deu demais. Porque, irmão, qualquer outra mulher tinha... Tá maluco, esse cara é doido, esse cara... Aí, do rígido. O perfeccionismo. Aquela... Meu Deus do céu. Imagina dois rígidos juntos dentro de uma casa. Não, aí junta dois rígidos, mano. E aí eu faço um apelo para os casais. Façam análise, claro, cada um no seu momento, mas depois sentar o casal para conversar, porque é tão incrível. Porque a gente... Depois, hoje a gente ri, né? Hoje a gente conversa com a minha esposa, a gente ri. Fala, por isso que você é desse jeito. Mas por isso que você... Então, a gente consegue analisar, avaliar e até tirar assim, ó, lições incríveis. Então, por exemplo, hoje, em momentos de desafios, vamos falar assim, dentro do lar, dentro da casa, aí já fala, opa, essa é a dor do rígido. Opa, essa é a dor do oral. Vamos com calma, né? Por aí vamos usar o recurso. Exato. Cara, é tão... Mas é muito forte, é muito forte. Gente, existem coisas... Ninguém aqui está desconsiderando a parte espiritual, porque existem coisas que é o espírito quem faz, é tudo. Mas, gente, ó, a pastora Luciana citou aí 1 Tessalonicenses 5:23. Uma coisa que o apóstolo Paulo deixa claro no texto, está claro no texto, é que nós precisaremos apresentar diante do Eterno, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis. Aí o texto diz, para a vinda do Senhor, tá? Então, se você de fato espera a vinda de Cristo, se você de fato é daqueles que clamam, Maranata, ora vem Senhor Jesus, como nós clamamos, mas se você é só aquele que só está cuidando da parte espiritual, mas não cuida em nada da sua parte emocional e não cuida em nada da sua parte física. Hoje mesmo no café, a minha esposa tinha feito café da manhã, preparou tal, aí eu tomei só meu cafezinho preto, que é de praxe, né? É o meu ritual de casa. E aí nós estamos com a Hag aqui, aí a Hag falou assim, você não vai comer? Aí ela fez um mexido, um ovo, tal, com pão. Aí eu falei assim, olha, eu estou evitando comer durante o café da manhã. Então, só primeiro o cafezinho preto, depois só almoçar. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, eu estou desinflamando um pouco o meu corpo. Né? Porque aí tem todo um processo, sendo acompanhado. Não é uma coisa assim também, eu vi um negócio, vou fazer. Não, tudo que nós fazemos tem acompanhamento de profissionais da área e tudo mais. Inclusive, tem até uma médica, a Pan, que é naturalista, uma doutora fantástica, que também nos instrui, eu e minha casa, na questão de alimentação, de reposição de minerais, enfim, uma série de coisas. Então, não é nada assim, eu vi um negócio na internet, aí vou fazer. Não, precisa de um acompanhamento, né, profissional. Por exemplo, alguém assiste essa live, nunca ouviu falar de... Aí ele sai na rua, eu acho que essa pessoa é esquizoide. Não, essa pessoa é oral. Então... E aí já vai... Entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos ser maduros, vamos ser conscientes. E ter essa consciência de que Jesus está voltando, mas não é só... Alguém fala, azar, por isso que eu estou te vendo mais magro. E aí, os comentários, gente. Mas oral no recurso emagrece também, viu? Olha aí, tá vendo? E aí, precisamos apresentar espírito, alma e corpo. Mas como é que tá a sua alma? Porque também tem gente, pastora, que ora tudo e tá cuidando do físico, né? Faz caminhada, tem uma alimentação, mas emocionalmente o cara é totalmente desequilibrado. E assim,
nem seria o momento para falar sobre isso, mas olha que interessante, né? Nós somos pastores de igrejas locais, nós lideramos pessoas e tudo. Mas olha que incrível. Incrível, porém triste. Eu ouvi recentemente de um pastor que estava no grupo de WhatsApp de pastores. E aí esse pastor mandou uma mensagem de áudio no privado para o líder do grupo, dizendo: olha, pastor, eu vou sair do grupo, muita mensagem e tal, estou evitando, então qualquer coisa assim, que for de fato que eu preciso estar presente, mas, né, eu vou estar acompanhando meio que de fora, qualquer coisa que me avisa. Enfim, pastor, você sabe, a gente está em trocentos grupos, e tem grupo que a gente nem queria estar, mas tem que estar, porque é aquela coisa, as pessoas não fazem o que você manda, elas fazem o que você supervisiona. Então, a gente precisa estar supervisionando. E aí esse pastor só falou, mandou no privado, pastor. Ele me disse, aí me veio o conhecimento, que esse líder depois mandou uma série de áudios assim, ó. E desculpa falar, mas até palavrão, palavra de baixo calão, falando que um monte de coisa, uma série que não cabe aqui na live. Mas assim, se você olhar para esse líder, uau, visão espiritual, de ver anjo, atos proféticos, curas e milagres. Cara, assim, ó, espiritualmente, o cara é um absurdo. Ele é daquele tipo de líder, pastora, e isso precisamos reconhecer. Se você levar ele 3 meses na sua igreja, se você tem uma congregação de 30 pessoas, em 3 meses você está com 130. Porque ele faz um movimento, ele tem visão, pastor, Deus falou, você tem que caminhar por aqui, tá. Mas o cara é extremamente desequilibrado emocionalmente. Exato. Então, se você o confronta, por exemplo, como eu dou muita aula, seminários, então eu sou muito questionado acerca de coisas que eu afirmo. Então, uma pergunta muito comum: tá, pastor, mas como é que você afirma isso? Com que base bíblica? Me mostra na Bíblia. Se é um cara desequilibrado, tá pensando que você tá falando com quem? Sabe? Tá questionando a minha autoridade. Tá se levantando contra o sacerdote. Mas essa postura já é uma postura de característica da dor do traço, da insegurança. Porque você só discute e se exalta naquilo que você não tem segurança. Porque quando você tem segurança... Olha aí, meu povo! Pastora, por favor, repete. Não, estou dizendo que quando você já perde as estribeiras, vamos dizer assim, quando você é questionado ali, já denota a dor do seu traço, porque o rígido, por natureza, ele é inseguro, né? Então, expressa a insegurança. E quando você está seguro de uma coisa, se você falar para mim que essa parede é verde, eu não vou exaltar com você, porque eu tenho certeza que ela não é. Né? E daí você vai exaltar comigo porque você vai querer enfiar a sua verdade. Você vai querer colocar a todo custo a sua verdade. Já demonstra a sua insegurança. Entende? Então, a reação das pessoas, né? Meu Deus, frente às dificuldades, denota ali, literalmente, ó, para fechar a conta, todas as vezes que você tem um desequilíbrio, um distúrbio, um incômodo, um problema, uma situação, com certeza está relacionado à dor de algum dos seus traços. Com certeza. Simples assim. E aí, não tira o poder do espírito. E é isso que eu tento falar com as pessoas. Por quê? Quando a gente vai falar sobre análise corporal, não é o fim de tudo. Não é o fim. Entende? É uma ferramenta. Então, tem gente que hoje me vê falando sobre análise, mas você é pastora. E o evangelho? Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você se conhece, mais você ama Cristo e mais você se torna parecido com Cristo. Porque quando você assume, e aí eu quero falar uma palavrinha aqui sobre autorresponsabilidade, porque muitas vezes a gente empurra para o espírito responsabilidades que são nossas. Quer ver um exemplo? Todas as vezes que você vai ler um texto sobre ansiedade na Bíblia, sempre está na primeira pessoa. É você, não é Jesus.
Não é o Meu espírito. Deus. 1 Pedro, lance sobre ele as vossas ansiedades. Lance é o Senhor pegará as suas ansiedades. Não é, é um ato seu. Meu Eclesiastes Deus. 10, afasta a ansiedade do teu corpo, a ansiedade do teu coração e pare de fazer o teu corpo sofrer. Ou seja, é uma atitude sua. Então, entenda, tem a obra do Espírito, de convencimento, ele é, né, assim, vamos dizer, o dono de todas as coisas, mas existe a nossa responsabilidade no processo de santificação. E cuidar dos seus traços também tem a ver com a santificação. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso Tá é muito assim, poderoso. ó, tá entranhado, ó. Gente, não tem como separar as duas coisas. Não tem. E isso, assim, traz tanta clareza e muita paz de espírito. Por quê? Porque também entendo, durante muito tempo, eu tive essa crise. E talvez pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, pastor, eu também possa estar assim, ó, respirando como quem diz assim, ó, cara, eu não sou menos espiritual porque eu estou enfrentando essa dificuldade. Exato. Meu Deus, eu pensei que eu estava perdendo a minha espiritualidade, que o Espírito Santo havia me abandonado, que eu estava... Ou seja, é real. Eu sou humano. Eu só preciso identificar quais são as minhas dores e identificar quais são os meus recursos para ser como Cristo. E assim, Exato. me parecer mais com Cristo. É isso, porque Meu não Deus. tem a ver com a gente. Eu ativar os meus recursos, eu me aperfeiçoar, eu me conhecer, quando eu falo essas coisas, muitas vezes as pessoas talvez até pensam assim, é um evangelho voltado para o eu. E não, cara. Porque eu sei que quando eu acesso os meus recursos, não tem a ver comigo. Sabe quem desfruta muito mais da postura que eu tenho assumido hoje, daquilo que eu tenho vencido hoje, sabe quem mais desfruta? Os meus familiares, o meu esposo, as minhas filhas, os meus irmãos, os meus discípulos, as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Não sou eu, vamos dizer, entre aspas, né? A maior beneficiada. Portanto, que quando eu comecei a estudar, antes mesmo de começar a trabalhar, quando eu estava fazendo isso por mim, quem fez isso daqui para eu fazer o curso foi o meu esposo. Uau! Por quê? Uau. Porque ele falou assim, se com o conteúdo gratuito que você está estudando e aplicando em si, a gente já conseguiu ter essa melhora no nosso casamento, imagina você fazendo o curso completo. Meu Deus! Entende? Essa foi a frase dele. Ou seja, os benefícios têm a ver com o outro. Agora entenda só, quando eu vivo uma vida melhor com meu esposo, quando nós, como casal, estamos em perfeita harmonia, porque isso também não isenta os problemas, mas a gente tem uma harmonia na hora de resolvê-los, as diferenças. Exato. Entende? E se nós estamos em harmonia, qual que é o nome que está sendo glorificado? O da análise corporal? Do próprio Deus, aí, dá testemunho. Isso vai trazer muito mais testemunho. Exato. Ou seja, o reino é beneficiado. Meu Deus. Com certeza. Para tudo, né? Para tudo. Você imagina se todo mundo tivesse o entendimento disso, ministerialmente falando. Quantas pessoas frustradas ministerialmente falando porque não tem características o suficiente para desempenhar determinada função? Como é que o senhor coloca um esquizoide na recepção? Não dá! O cara quer desaparecer. Como é que você coloca o rígido de uma cadeira? Como é que coloca o rígido trancado na casinha de som lá, ó? Não rola, entende? Ah, mas foi o único lugar que sobrou pro meu querido. Você não cabe aí. A pastora André está aqui. André, você está me devendo a nossa live também, né? Vamos fazer a live sobre autorresponsabilidade. Meu Deus! Agora imagina, pastor, então, se pastores imagina o corpo de líderes, de liderança, o corpo de obreiros, cada um, cara, você aqui na recepção, olha, vocês são excepcionais na questão de organizar, vamos fazer a lista dos visitantes, qual que é a estratégia, vocês são mais analíticos. Olha, vocês
oral, vou usar vocês para fazer abertura de culto, dar palavra de oferta, uma oportunidade para ministrar e tal. E cada um, imagina, é aquela igreja que o cara vai chegar, cara, a sensação é que essa igreja tudo funciona. Meu Deus! Aí eu vou dizer mais. Aí eu vou dizer mais, porque funcionar em muitos lugares está funcionando, mas eu aprendi com o meu apóstolo que existe a diferença entre fluir e funcionar. Tem muitas igrejas funcionando, mas não está fluindo, entende? Uau, uau, então, uau! Muito uau, mais uau. que funcionar é fluir, cara. Precisa fluir. Tem uma senhora, mestre, escuta essa. Tem uma senhora que eu tenho atendido a ela, tanto na análise quanto na chave mestra. Ela tem 62 anos. 62 anos. Depois de 3 encontros nossos, ela veio tão radiante que ela conseguiu dar uma palavra na igreja. Diz ela que na hora que ela começou, ela estava nervosa, mas que ela seguiu passo a passo, porque tem isso. Tem o oral, mas tem o masoquista. O oral vai querer falar, mas o masoquista vai querer segurar. E ela, nesse caso, o masoquista estava segurando. Então, ela tinha uma mensagem, mas ela não tinha coragem. Entende? E aí, nosso atendimento foi nesse sentido. E diz ela que, na hora que ela começou, ela estava nervosa, mas que ela lembrou do nosso passo a passo. Que quando ela deu por si, ela já estava profetizando, andando no meio da igreja. Ou seja, entenda bem, olha a libertação que isso é, só. Você entender o seu processo, entender que existe um método, entender ali as coisas que te travam. Então, é sensacional. Eu sou suspeita de falar, mas simplesmente sensacional. Por isso que esse é o meu objetivo de vida hoje. Uma vez falaram para mim assim, mestre, que eu tinha um ministério de libertação. E quando eu pensei assim, libertação, eu falei, quero não. Não, porque a gente já vai no automático. A libertação tradicional. Tipo, não quero expulsar demônio, não quero encontrar com demônio, não. E assim, no fundo do coração, eu falei isso mesmo, sabe? Não quero não, Senhor. Eu toco violão, não pode ser louvor, não. Mas hoje eu entendo que a libertação é o conhecimento. E é o conhecimento da verdade. Entenda bem. Muita gente acha que só os versículos bíblicos que são verdade. Não, ali contém a verdade, né? Mas Jesus é a verdade. Então, a verdade sobre você mesmo também liberta. Uau, 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 uau. Meu Deus, gente, a cabeça explode. Pessoal, sigam a pastora Luciana. Eu sei que o canal do Insta dela é muito rico. Tem outras lives lá. Aos pouquinhos eu tô assistindo, eu tô acompanhando. Tá pensando o quê, pastor? Eu tô aqui, mas eu tô acompanhando. Eu tô fluindo aqui. Então, sigam ela no Instagram, tá? Sigam ela, assim, ó, suguem do conteúdo que ela já tem disponível. Se eu não me engano, eu vi uma vez que você tem também uma série de podcast, não é? Sim, tem. Podcast, lives. Galera, tem muita coisa para vocês aí se enriquecerem de conhecimento, aplicarem e crescer e ficar cada vez mais parecido com Cristo. E aí, qualquer dúvida em relação à análise corporal, aí já não é comigo, aí é com ela. Mandem para ela, encham ela de perguntas aí que ela vai poder responder para todos vocês aí no nome de Jesus. Amém? Então, Luciana de Castro é o Insta dela, tá? O Insta dela tá aqui. Cadê? Fixar comentário. Tá aqui, ó. O Insta dela tá aí. E aí, sigam ela. Qualquer coisa, vocês podem procurá-la aí no nome de Jesus Yeshua. Amém? Acho que deu uma travada aqui na dela. Não estou conseguindo ouvi-la.
Ó, eu vou deixar salvo. A live vai ficar salva. Ok? Com certeza. Eu vou deixar salvo aqui. Eu